E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Olha só, vocês foram criados aqui pelo que eu percebi, né? Como você falou também, ó, o canal, pelo que acho que a gente deve ter errado, porque o Igor falou que vocês foram criados em outubro, mas aqui tá 17 de setembro de 2018. Talvez seja o canal que foi criado. Talvez seja o canal. Ah, é possível. É Ou possível. o Igor mentiu. Ou o Igor mentiu, pode ser também. Não, é assim, é possível. É possível. Você ter confundido. Olha só, vocês têm aqui, cara, 519 milhões de visualizações. É isso aqui? Caraca. Bom, coisa, hein? então, esse tipo de informação aí vocês que Esse aí sabem. deve ser só do Flow. Só do do Flow Flow, o canal oficial. principal, sem cortes. Corte deve ter bilhões aí, né? Tem mais de cara? bilhão. Ainda mais se a gente for contar todo mundo que usou nosso conteúdo ao longo do tempo, aí vai muito longe, velho. Não, obrigado pelo nosso pessoal de... Né, Perfeito. de o roteiro sempre data em aí dia. tá De atualizando pra caramba. Não, mas assim, não estão errados, não. É só uma questão de... É que assim, existem outros aspectos que é natural que as pessoas Sim, não... sim. Sim. E ó, aí vocês têm aqui, ó, o programa de vocês estreou na parada de Top Podcast da Apple Podcasts em 17 de fevereiro de 2019. Então, poxa, 4 meses depois, mais ou menos, você já estava no Top Podcast da Apple, né? É um podcast criado, apresentado em parceria aqui com o Igor 3K. Vocês tinham receitas que superavam, segundo o Terra, R$300 mil por mês. Esperavam bastante. Mas não é bastante? É uma receita incrível. Tá falando de 3,6 no ano. Ah, não, mas aqui Mas tava muito melhor. era muito mais que isso? Era muito mais que isso. Então, cara, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, assim, olhando pro Flow hoje como negócio, que resenha, as pessoas conhecem já vocês, né? Mas, cara, como negócios, assim, qual que é o business do Flow? Como que funciona a estrutura de negócio de vocês? Cara, se a gente for pensar assim, por que que hoje existe realmente um negócio, existe realmente uma empresa que ela tem vários frutos, na verdade, mas começa tudo com uma vontade, com um sonho, cara, de ter uma conversa de bar e mais humana possível com uma outra pessoa e com isso impactar de certa forma a sociedade, a maneira como os diálogos acontecem na sociedade. Então, esse sonho, essa vontade de impactar a sociedade de uma maneira positiva, assim, de mostrar que é possível conversar com quem discorda de você. Vocês sabem que a gente vive num momento que isso está impossível, né? É uma loucura isso. É uma loucura, uma loucura. Tem o Twitter, por exemplo, a rede social, que é mais difícil você conversar com alguém ali. É muito difícil. E a gente com essa ideia, com essa vontade, com esse tesão, a gente ralou durante 2 anos, isso eu tô falando antes de se tornar uma empresa. A gente deu uma capinada legal no mato ali, nos estabelecemos no meio de 2020, foi quando a gente deu certo de verdade. Dar certo eu quero dizer que pagou meu primeiro salário, entendeu? Uau. Então você ficou, poxa, se a gente tá falando de 2019, você ficou 1 ano praticamente sem ganhar algum salário relevante. Cara, ó, a gente ficou do dia 1 do podcast até junho ou julho de 2020 pagando pra existir, na verdade. E pagando alto. A gente gastava ali... No começo, lá em Curitiba, era um pouco menos, porque a gente fazia menos episódios por semana, era difícil de levar as pessoas pra lá e tudo mais. Então a gente investia ali, sem contar em equipamento que a gente comprou. Só investimento que a gente tinha que fazer todo mês pro programa acontecer. Uns 15, 20 pau. Aí quando a gente muda pra São Paulo, vira 30, 40. Isso eu e o Monark, a gente tirava do bolso mais ou menos isso daí todo mês pra fazer acontecer legal, porque tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que fazer um monte Isso de era o coisa. custo de convidado, assim. Custo de convidado, custo de manter a estrutura também. Você também não morava em São Paulo, né? Eu lembro. Eu não morava em São Paulo, morava em Curitiba. Eu vim morar em São Paulo, cara, no mês que o Flow deu meu primeiro salário, foi o mês que eu me mudei pra São Paulo, assim, foi meio sem querer isso daí. Mas foi na verdade, os astros se alinharam, Deus olhou pra mim. E, cara, algumas coisas muito loucas aconteceram exatamente no mesmo mês. Quando eu lembro que eu tinha... como é que eu bancava isso daí? Eu e o Monark bancávamos isso daí. Eu fazia um stream no Facebook. O Monark por um tempo também fez. E teve um domingo, a gente já tinha decidido que ia mudar para São Paulo, porque veio a pandemia ela fechou as escolas e tal, minhas filhas não precisavam mais estar em Curitiba para estudar, porque o maior empecilho era mudá-las de escola no meio do ano,
sabe? Aí a gente se mudou pra São Paulo por causa... Eu e minha família por causa disso. No domingo, eu tava colocando as coisas no meu carro, os caras do Facebook lá, da agência deles lá, me ligou pra falar que eu não tinha mais um contrato. Aí eu fiquei, cara, ferrou, porque eu tenho uma reserva aqui que, pô, bancando tudo, eu consigo segurar aqui 2, 3 meses. E depois, meu irmão, sei lá, vou de Uber, entendeu? Aí a gente se mudou e naquele mesmo mês a gente conseguiu fechar uns contratos, umas paradas que pagaram o nosso primeiro salário, deixou de dar prejuízo para pagar o nosso primeiro salário, que foi inclusive igual o salário que eu tinha no Facebook. Coisa de Deus mesmo. Assim, as coisas aconteceram tudo na mesma época ali. Aí nesse momento que a gente começou a ganhar dinheiro, a gente começou a ver também que era... Só antes de você entrar nesse momento aqui, né? A gente geralmente faz uma divisão nos negócios entre dois conceitos, né? Que é o CAPEX e o OPEX, né? O CAPEX seria o Capital Expenditure. Então, assim, é o investimento que você faz, por exemplo, no maquinário, nas câmeras, né? Então, você precisa de um investimento desse para começar. E aí você tem o OPEX, que é o dinheiro que você vai utilizar para os seus gastos mensais, né? O que vai acontecer. Você falou que vocês demoraram para começar a tirar algum dinheiro, né? Você falou que vocês compraram câmeras, equipamentos. Você lembra quanto desse investimento inicial, ou seja, para quem está querendo começar hoje, né? Para usar um pouco como modelo que vocês fizeram, quanto que vocês alocaram em ativos que pudessem gravar vocês, editar, etc. E depois o quanto de fato que era esse investimento mensal que vocês faziam? Cara, quando a gente começou, antes, pra fazer o primeiro programa, primeiro que a gente comprou tudo errado, primo. Putz. A gente não sabia, porque não tinha referência. Não tinha... Vocês são referência Então, hoje, mas... né? Exato, hoje as pessoas olham, por isso que tem um monte de programa que tem a mesa, tem a cortina, A gente A tinha porra do mesmo. microfone. tem a TV no fundo e tal. Então, assim, de fato, a gente se tornou referência porque a gente não tinha pra quem olhar, a gente olhava pros caras gringos. Só que os caras gringos, eles usam equipamento de transmissão que custa $30 mil. Então a gente, cara, a gente só não tem dinheiro pra isso. Então o que a gente faz? Aí compramos microfone errado, compramos um monte de microfone USB, descobrimos que tem delay e tal. Fica dando eco, né? Quando você Dando senta eco, junto. Exatamente. Mas assim, rapidamente a gente mudou. Nesse primeiro investimento aí, a gente usava uma câmera que eu tinha já, uma DSLR central, e umas webcam, que no primeiro episódio, se você for ver, tá em cima de uma caixa de uísque. Uma virada pra minha cara, outra virada pra cara do Monark, e a gente usando os microfones errado, e a gente fez o primeiro episódio assim. O primeiro investimento que a gente fez foi, a gente precisava de melhorar o áudio, porque um podcast, ele é essencialmente o áudio. Então, acho que no 6º episódio a gente já mudou para esses microfones aqui. O Gian entrou no carro dele, do Monark na época, com a namorada, com mais uns amigos lá, foram lá no Paraguai e buscaram 4 microfones e uma mesa de som pra gente. Aí, a gente gastou, na época, acho que R$15 mil para comprar tudo isso. Os microfones, né? E depois cada câmera que a gente comprou mais 2 câmeras depois, DSLR, cada uma custando R$5 mil mais ou menos, que a gente usava a lente estoque mesmo. E a gente percebeu que não tava muito legal a qualidade, porque como é que a gente fazia? Virava uma câmera pro lado que tava eu e o Monark, no OBS a gente fazia um crop naquela imagem ali, e operava isso pelo próprio OBS com as hotkeys. E a gente, pô, não tá muito legal isso aqui não, vamos comprar mais câmeras. Aí quando você compra mais câmeras, tem que comprar a mesa de corte. E aí quando você compra a mesa de corte, você tem que comprar uma placa de captura diferente. E assim, a gente não sabia, a gente foi descobrindo as coisas, e à medida que a gente resolvia um problema, a gente criava outro. Só a mesa de corte custou R$10 mil, né? É caro. Então, a gente teve aí no início aí, dá pra gente dizer que a gente fez um investimento de uns 35 pau, mais ou menos. Pra gente poder ter o equipamento mínimo pra gente fazer o que a gente queria fazer. É claro que dá pra fazer isso com equipamento bem mais barato, né? A gente escolheu esse microfone aqui porque ele é incrível, uma referência, né? Esse é o que vocês usam também? Esse é o que a gente usa. Então estamos certos, então. Vocês estão certos. Esse é o microfone do sucesso. Mas, cara, mas eu vou te falar, esses 35 mil, se fosse hoje, ia pra 110. Não, eu tô falando... Aliás, é verdade, vocês são Dobrou muito o responsáveis preço. ao mesmo tempo por transformar o mercado, como também por destruir o mercado. É verdade, é verdade. Porque hoje Mas não é tem verdade. uma pessoa que possa montar um podcast de qualidade gastando menos de 100 mil Não, reais. o cara não pode mais gravar um podcast em áudio de cueca sossegado na casa dele. Tem que ter 5 câmeras, microfone, Shure. Não, porra, nossa vida era muito mais Pô, fácil. mas vou te falar, O isso problema daí é tem que uma nem- estratégia nisso, na verdade. Não é à toa que a gente... Assim, o lance da imagem, de ter o vídeo,
é por uma questão estratégica que parecia óbvia, na verdade, que assim, os caras que estavam fazendo podcast, eles só não estavam usando a maior rede social e segunda maior ferramenta de busca do mundo, que é o YouTube. Então, por que não? Por que não usar isso também? Cara, isso Daí- aqui veio de uma leitura de mercado de vocês ou veio de uma modelagem de um negócio que já fazia sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos? Assim? Cara, ó, muita coisa a gente fez olhando pro Joe Rogan. Muita coisa. A gente fala isso com recorrência, inclusive. Inclusive o lance da cortina lá, a gente viu do Joe Rogan também. Só mudamos a cor e tal. Fizemos com que dava pra fazer. E aí a gente fez o primeiro estúdio era do jeito que dava pra fazer. E a gente foi aprimorando, mantendo a mesma identidade, sabe? Mas a gente é muito inspirado mesmo, assim, no visual do Joe Rogan e tal. Até no jeito do que o programa funciona, a própria proposta da coisa é bastante inspirada lá fora, assim. Mas tem muita estratégia que hoje todo mundo vê como óbvia, mas que a gente que pensou, a gente trouxe pra cá. Por exemplo, o Joe Rogan, ele não fazia os cortes do próprio programa. Os cortes que tinham lá eram de fãs que faziam, entendeu? E a gente, por exemplo, o próprio nome Cortes, eu lembro até hoje, eu tava sem camisa, no estúdio, sem camisa, com as pernas pra cima da mesa, eu, o Monark e o Jean, e a gente pensando qual o nome que a gente ia chamar isso daí, porque já tinha um canal de fã já, porque a gente encorajava a galera a usar o nosso conteúdo, já tinha um canal de fã que o nome era Flow Highlights, se eu não me engano. Era alguma coisa. Não, clipes. Alguma Flow coisa. Assim. Highlights. Era uma parada assim. Eu não lembro direito. E a gente ficou pirando em qual o nome que a gente ia colocar no canal oficial da gente mesmo. E o Jean que deu a ideia. Pô, por que a gente não usa corte do Flow? Aí o Monark nem gostou. Ele queria que fosse Flow Cortes. O Monark sempre é o cara do nome ruim. Mas acabou ficando corte do Flow. Daquele jeitinho lá, com o oficial entre colchetes e tal. E a gente meio que. No ano de 2020, no começo de 2021, a gente meio que ensinava os outros mesmo. A galera ela não era só inspirada na gente. A gente meio que botava a mão na massa e ajudava a galera mesmo a fazer a Do parada. ecossistema, você tá falando? Ou dos cortes? De tudo, na verdade. Assim, o Jean escrevia a descrição do canal dos outros, sabe? Parece, cara, usa a descrição assim, porque esse daqui é o modelo que a gente usa e tal. A gente já testou de outro jeito, não deu certo. Ó, cria um canal secundário pros cortes, porque a gente já tentou colocar no canal principal, também não deu certo. Então, a metodologia que a gente foi descobrindo com tentativa e erro, a gente ajudou uma galera no começo. Galera. Não, cara, vocês já ajudaram muito a gente, assim, eu sou muito grato a vocês, assim, não só como ajuda do podcast, como, cara, a exposição que de alguma forma vocês deram pra gente também no passado algumas vezes, assim. Vocês sempre foram muito parceiros nossos, assim, vocês sempre tiveram esse coração e a gente é muito grato por isso aqui. Tem até quando a gente foi, acho que foi fazer o lançamento da plataforma Finclass, eu liguei pro Igor Foi um muito dia legal, antes e eu isso. falei, cara, precisava muito colocar o Thiago no programa. Aí os caras tinham já um programa, eu falei assim, cara, não tem problema, a gente acaba um programa, depois de 1 hora vocês Esse dia a entram no gente ar. fez 3 programas. Caramba, Esse cara abriu velho, a tá sessão maluco. por nossa causa. Não, foi muito legal, cara. Mas ó, aí, deixa eu te perguntar uma coisa, André, o que você faz hoje no Flow? Qual que é a sua atribuição lá? Então, hoje eu diria que a minha atribuição é transformar o que todos os conteúdos sonham em fazer em processo e da melhor forma possível. Basicamente é isso. Eu sou o CEO. E ultimamente tem ensinado a gente a dançar também. Você faz umas dancinhas? Faço TikTok, nada, é isso? faço É nada. outro tipo de dança. Que isso? Nossa, Uma dança gerencial, cara. o que é uma dança gerencial? Cara, a gente quase quebrou, né? quase quebrou. Entendi. A gente chama isso de contabilidade criativa. Não, não é nem isso. Isso eu também já fiz, mas não é isso não. Aqui Caramba. é correr atrás todos os dias. A gente chegou a ter meses aí que a gente precisava de um patrocínio pra semana que vem, senão não pagava a galera. Pô, cara. E Caramba, cara. foi tenso. Pô, a gente deu uma ajudinha, né, também, né? Pode falar já que tu deu uma ajudinha? Acho que agora pode, né, cara? Tá, Acho porque tu que- tinha... tá. Obrigado, inclusive, cara. Sim, vocês ajudaram a gente também. Também sou muito grato a vocês aí, ao primo especialmente aí, porque vocês são 2 merda. A gente sabe disso, a gente tem noção disso. Pô, puta merda. Agora cravou, cara. Eu tinha dúvida, agora. Ô, Thiago, toda aquela reunião falando assim, pô, vamos ajudar os caras, esquece. Pega o dinheiro de volta, Não, da próxima vez eu vou falar, não, foda-se, deixa o cara foda-se. quebrar, porque a gente não tem que trabalhar tanto. Vamos matar a menos concorrência. Vamos matar a Menos concorrência. um, menos um. Porque assim, nesse momento aí,
Já Não, volto mas a falar. já volto. Nesse momento aí, a gente tinha algumas opções, na verdade. Não, mas explica, porque assim, talvez uma parte do nosso público não saiba exatamente do que a gente tá falando. Assim, acho que... Bom, vamos lá. Eu cheguei faz 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses agora já. Na verdade, eles tinham um movimento cultural, vamos chamar assim, né, um conteúdo, e queriam transformar isso em empresa, mas não sabiam zero de como começar isso. Mas como é que tu chegou, pô? Não, depois a gente vai contar essa parte, porque Não, inclusive o primo está envolvido. Mas deixa eu contar como que eu Tá faço lá hoje. envolvido nisso? Caralho, o primo tá envolvido em tudo. Ah, sabe ele, né? Não, mas É uma história interessante. Tá bom, mas interessante. vamos lá, quero saber isso. Mas basicamente o que eu tenho que fazer hoje é encontrar as pessoas certas para as posições corretas, então montar uma estrutura organizacional que faça o negócio ir para frente. E basicamente, e também montar uma divisão. A gente tem hoje 3 formas, né, até chegar na saída do podcast. Então, a gente tem primeiro o que agora eu estou chamando de notas de fundo, inspirado em perfumes, que é uma construção meio que de funções corporativas. Então, finanças, jurídico, gestão, etc. Aí a gente tem um corpo, que é no meio do caminho, que aí vai entrar, por exemplo, a agência, a plataforma que a gente tem. Então, são negócios anexos que nos ajudam a sair para fora, e a notas de saída, que aí sim, cada podcast, por exemplo, hoje na casa, tem a sua liberdade criativa. Então, eu consigo deixar o que é roteirizado e padrão no padrão, e o máximo possível de liberdade criativa para saída de como esse conteúdo vai para fora. Então, basicamente, é como organizar uma estrutura de empresa para que isso aconteça da melhor forma possível. Da origem de temos uma ideia até conseguir, enfim, patrocínios, gerenciar agência. Hoje a gente tem marcas já, né? Porque o Flow também adquiriu, por exemplo, o hidromel, né? Que a gente tem um percentual do hidromel. Então, tem outros negócios anexos que estão se juntando a um pouco mais a massa. Meu papel é organizar isso de maneira